Você achava que todas as estrelas da Era de Ouro entregavam puro ouro cinematográfico? Por trás do brilho de Hollywood, escondem-se atuações tão desajeitadas que o público ainda se encolhe décadas depois. Esta noite vamos desvendar 20 erros lendários, farsas de cowboys, pistoleiros cantores e mais, e explorar por que os cinéfilos se recusam a perdoá-los. Deseja as histórias chocantes que a história tentou varrer para debaixo do tapete? Aperte o botão de curtir, inscreva-se e vamos mergulhar. John Wayne, o Conquistador. Das ruas empoeiradas de Monument Valley às mesas varridas pelo vento no tempo das diligências, John Wayne foi a personificação do oeste americano até que a RKO lhe entregou um chapéu de pele e o chamou de Genghis Khan. O público acorreu por curiosidade, depois recuou em descrença enquanto o sotaque inconfundível de Wayne atropelava cada linha de diálogo pseudo-mongol. Pausas longas e arrogantes que antes pareciam heróicas, agora parecem perdidas e incertas. Seu andar orgulhoso parecia ridículo contra as bandeiras de seda e as iurtas de papel machê. Críticos disseram que ele interpretou o guerreiro mais feroz do mundo como um fazendeiro que simplesmente tomou o caminho errado na trilha. Pior, o set radioativo em Utah do filme mais tarde se tornou uma tragédia real para o elenco e a equipe, aprofundando a maldição que os fãs ainda associam à atuação de Wayne. Hoje, clipes de The Duke, semicerrando os olhos sob sobrancelhas coladas, circulam online como memes de advertência sobre ego e escolha errada de elenco. Para muitos espectadores, The Conqueror não é apenas um filme ruim, é o momento em que Wayne perdeu a aura mítica que passou 2 décadas construindo e o público continua relutante em perdoar a queda. Mickey Rooney, bonequinha de luxo. Quando Blake Edwards adaptou a novela de Truman Capote, ele queria alívio cômico. O que ele entregou foi uma ferida cultural que nunca cicatrizou. Mickey Rooney, outrora o adolescente sapateador da América, apareceu em um grotesco yellow face como senhor. Yunioshi. Dentes salientes, óculos grossos, sotaque estridente. O papel reduziu uma estrela celebrada a uma caricatura ambulante, arrancando risadas de pastelão de estereótipos racistas que já estavam ultrapassados em 1961. Rooney se entrega ao papel com energia frenética, mas cada sílaba exagerada soa como um gongo de ignorância. O público contemporâneo ficou chocado. Os espectadores modernos se encolhem ainda mais, frequentemente silenciando o filme sempre que ele sobe as escadas gritando sobre a senhorita Goretti. Até Rooney mais tarde ofereceu desculpas hesitantes, admitindo que fãs atravessavam ruas para lhe dizer que nunca mais poderiam assistir ao clássico. A atuação tornou-se um exemplo em escolas de cinema de como um talento amado pode arruinar um legado com um único papel mal avaliado. 60 anos depois, as plataformas de streaming adicionam avisos. Críticos dissecam o dano e o público ainda fecha a porta para qualquer apelo para entender o contexto. Tony Curtis, o escudo negro de Falworth. Bronzeado e animado, Tony Curtis surfou uma onda de charme de matinê quando a Universal colocou uma espada em sua mão e o direcionou para a Inglaterra da Idade Média. O que surgiu foi um desastre em Technicolor famoso por uma linha imortal. Ali está o castelo do meu pai. O forte sotaque do Bronx de Curtis colide tão violentamente com a pompa heráldica que cada proclamação soa como conversa de esquina envolta em cota de malha. Nos bastidores, ele treinou incansavelmente. No entanto, diante das câmeras, ele não conseguiu superar seu sotaque ou a compreensão vaga da etiqueta medieval. O público ria onde deveria aplaudir. Os críticos chamaram de o velho Brooklyn e as bilheterias caíram. O ator se recuperou em comédias, mas os fãs nunca esqueceram como sua confiança sincera desmoronou sob o peso de uma dicção falsamente nobre. Até hoje, historiadores citam a atuação como prova de que carisma não pode mascarar um desalinhamento tonal. E espectadores ainda vaiam sempre que aquele grito de batalha desgastado ecoa nas reprises noturnas. Katharine Hepburn, Dragon Seed. Poucas estrelas brilharam mais do que Katharine Hepburn. Ainda assim, o épico de guerra da MGM sobre aldeões chineses resistindo à invasão empurraram-na para camadas de maquiagem e dignidade forçada para interpretar Jade Tan. A inteligência feroz de Hepburn torna-se estranhamente frágil sob pálpebras coladas e cadências forçadas e hesitantes destinadas a significar graça oriental. Seu característico sotaque cortante da Nova Inglaterra permeia cada sílaba, distorcendo a ilusão. Ela parece tanto desconfortável quanto pouco convincente, como se estivesse presa em uma peça escolar séria. Críticas contemporâneas elogiaram sua coragem, mas o público asiático se sentiu apagado, enquanto soldados no exterior se perguntavam por que Hollywood precisava da realeza da Nova Inglaterra para personificar o sofrimento da China. Décadas depois, o filme é exibido principalmente em salas de aula, como um relicário de advertência sobre o uso de yellowface. A própria Hepburn reconheceu o erro, mas a mancha persiste. Um ícone celebrado pela autenticidade pegou entregando uma performance que parece embalsamada na ignorância.
Os espectadores modernos, sintonizados com a representação, recusam-se a conceder ao filme uma aposentadoria graciosa. Em vez disso, destacam-no como a sua hora mais impossível de assistir. Marlon Brando. O Grande Motim. Em 1962, Brando era a tempestade do cinema. Cru, magnético, imprevisível. Mas nas ondas tahitianas, ele afundou sua própria lenda. No papel de Fletcher Christian, ele inventou um sotaque britânico leve, que ia e vinha como uma maré preguiçosa. Ofuscado por histórias de birras no set, orçamentos inflacionados e roteiros reescritos, sua interpretação lânguida, antes elétrica e vibrante, agora parecia indulgente. Cada pausa era uma câmara de eco do ego. Os críticos chamaram de um sotaque tropical, atolado em melaço, e o público que esperava uma intensidade vulcânica se viu assistindo a um homem aparentemente entediado com a rebelião. O filme afundou sob os custos excedentes, a MGM quase se afogou, e a reputação de Brando por brilhantismo escureceu em um mito de arrogância incontrolável. Os espectadores de hoje revisitam o filme apenas para se maravilhar com o fato de como um ator revolucionário poderia minar seu próprio fogo com uma pose tão distante. Em fóruns de fãs, Bounty ainda está entre os grandes desastres do cinema, e o sotaque insular de Brando permanece como um lembrete audível de que até mesmo gênios podem conduzir sua arte diretamente para o Recife. Elizabeth Taylor, Cleópatra. Quando a 20th Century Fox coroou Elizabeth Taylor como a rainha do Antigo Egito, esperavam um sucesso de bilheteria. Em vez disso, o público assistiu a uma atriz se afogando em delineador líquido e em um excesso sem precedentes. O carisma natural de Taylor está enterrado sob figurinos de 18 quilos e diálogos entregues com um sotaque estranhamente neutro, que nunca combina com a imagem sedutora. Cenas que deveriam pulsar com ameaça política se transformam em pompa lânguida, suas reações embotadas por atrasos na produção e reescritas intermináveis. Os espectadores veem o desgaste. Cada comando sussurrado soa ensaiado. Cada olhar ardente se perde no vazio. Os críticos chamaram sua atuação de imperial, mas inerte. E os compradores de ingressos, cansados da propaganda do estúdio, a culparam por um orçamento tão inflado que quase levou a Fox à falência. Décadas depois, o público de streaming ainda avança rapidamente pelos discursos frios como Mármore de Taylor, apenas para admirar os cenários, insistindo que a estrela que uma vez eletrizou em Gata em teto de zinco quente deu aqui apenas a sombra de seu poder. Frank Sinatra, The Kissing Bandit. Recém-saído da glória do rádio em tempos de guerra, Frank Sinatra recebeu uma máscara de veludo, uma capa de toureiro e um diálogo que parecia poesia adolescente. O cantor, que podia derreter um clube noturno, congelou sob as luzes Technicolor, entregando falas e explosões trêmulas que pareciam meio cantadas, meio murmuradas. Seu suposto arrojado destemor desmorona em passos tímidos. Cada floreio de espada termina com um encolher de ombros. O público ria em momentos que deveriam emocionar e os críticos o apelidaram de "o bandido desmaiado". O desastre de bilheteria seguiu e a MGM silenciosamente retirou o dinheiro do marketing. Até as leais fãs de Sinatra confessaram que não podiam defender 2 horas dele piscando para Maria Montez como um cervo assustado. O filme permanece hoje, como uma curiosidade do YouTube, prova de que uma voz dourada não pode salvar heroísmos de papelão, e os fãs ainda se recusam a conceder-lhe redenção. Paul Mooney. A Boa Terra. A reputação de Paul Mooney como mestre da transformação encontrou seu limite quando a MGM o escalou como Wang Lung, um fazendeiro chinês. Camadas de maquiagem, pálpebras coladas e um sotaque forçado esmagam sua intensidade habitual em uma interpretação rígida e distante. Seus gestos parecem estudados em vez de vividos. Picos emocionais se achatam em lamentos melodramáticos que soam como tragédia de teatro comunitário. Enquanto críticos contemporâneos elogiam o alcance do filme, os espectadores modernos veem apenas a estranheza do yellow face que retira a humanidade dos personagens de Pearl S. Buck. Exibições em sala de aula provocam risadas desconfortáveis e discussões nas redes sociais classificam a atuação de Mooney entre os erros de elenco mais prejudiciais de Hollywood. Hoje em dia, o público não lhe dá trégua, argumentando que o ator vencedor do Oscar cometeu uma eliminação cultural impossível de ignorar. Gary Cooper. Vontade indômita. O alto e taciturno Gary Cooper se destacou como cowboys lacônicos, mas o arquiteto inflamado de Ayn Rand, Howard Roark, exigia uma paixão vulcânica que ele não conseguia evocar. O arrastar lento de Cooper atravessa monólogos que deveriam brilhar com o ego. Cada declaração de individualismo soa como uma história de ninar. Sua postura rígida e olhar vidrado sugerem confusão mais do que convicção, transformando debates filosóficos em trocas sonâmbulas. Críticos zombam da atuação de Bloco de Mármore. Os compradores de ingressos não se importaram, e o filme desapareceu rapidamente dos cinemas. O público de hoje
revisitar The Fountainhead esperando uma fúria operática, apenas para encontrar Cooper recitando ideologia como se preferisse estar montando cercas. Fóruns online classificam como a atuação mais sem graça de sua carreira, insistindo que mumifica uma história que deveria explodir com dissidência. Elvis Presley, Harum Scarum. Em 1965, os filmes de Elvis haviam caído na fórmula, mas Harum Scarum levou os fãs a uma revolta aberta. Envolto em trajes árabes falsos, o rei do rock and roll atravessa sonâmbulo uma trama envolvendo haréns, assassinos e números musicais deslocados. Seu famoso rebolado torna-se um movimento rígido. O diálogo chega em um tom monótono que sugere que ele aprendeu as falas foneticamente momentos antes da ação. As piadas caem por terra, e as cenas de amor parecem tão rígidas quanto os cenários do palácio. Os adolescentes devotos, acostumados à carisma elétrica do palco, escreveram cartas furiosas, implorando ao Coronel Parker para resgatar a dignidade de seu ídolo. Os que assistem novamente hoje riem das cenas em que Elvis dá golpes de karatê nos guardas do palácio enquanto canta canções de ninar, chamando isso de o ponto mais baixo de seu legado no cinema. Meio século depois, o público ainda exila Harum Scarum para maratonas de tão ruim que é insuportável, recusando-se a conceder ao cantor até mesmo uma misericórdia nostálgica. Dick Van Dyke, Mary Poppins. Antes de 1964, Dick Van Dyke era o encantador de membros flexíveis da América, cada queda desajeitada sem esforço, cada melodia leve como o ar. Então, Walt Disney lhe entregou uma escova de limpador de chaminés e disse para soar autenticamente Cockney. O resultado foi um sotaque desconcertante que oscila entre o leste de Londres, os Ozarks e o planeta Lugar Nenhum, salpicado com vogais perdidas que nenhum linguista poderia rastrear. Van Dyke dança com um entusiasmo que o público adorava, mas cada cor Blimey cai como um tijolo em uma xícara de chá. Até sua co-estrela, Julie Andrews, estremece em visível simpatia. Críticos britânicos uivaram. I-U-A. Os jornais deram de ombros, mas o boca a boca se espalhou mais rápido do que um passeio de pipa sobre a Catedral de São Paulo. Van Dyke mais tarde brincou que aprendeu o dialeto com um treinador de dialeto irlandês que não sabia o que estava fazendo, mas o meia-culpa chegou décadas tarde demais. Hoje, compilações no TikTok zombam de cada sílaba embaralhada e novos espectadores se preparam para o pior sotaque já registrado. A atuação não manchou a magia do filme, mas o público ainda reserva um espaço especial de desprezo para o diálogo confuso de Burt, prova de que até o artista mais alegre pode lançar uma longa e estrondosa sombra sobre sua própria lenda. Laurence Olivier, Otelo. Sir Laurence Olivier, outrora aclamado como o definitivo intérprete de Shakespeare, entrou nos cinemas pintado de marrom escuro, da linha do cabelo até os nós dos dedos, convencido de que poderia encarnar a nobreza mourisca com maquiagem e ronronares guturais. Sua dicção meticulosa torna-se um estranho rosnado. Cada R enrolado parece cirurgicamente implantado, não nascido do personagem. Enquanto os críticos dos anos 1960 aplaudiram sua transformação destemida, o público negro recuou, e até mesmo colegas atores sussurraram que a escolha parecia grotescamente arcaica. O talento imenso de Olivier não consegue disfarçar o desconforto. Gestos tornam-se grandiosos, a emoção endurece por trás de camadas de látex, e a tragédia de Otelo afunda sob a própria artifície destinada a elevá-la. Exibições modernas vêm precedidas de avisos, e os espectadores assistem entre os dedos, estremecendo sempre que ele arregala os olhos para sinalizar ciúmes. O filme que outrora garantiu indicações ao Oscar agora circula principalmente como um exemplo de insensibilidade racial. O público mais jovem, criado com elencos autênticos, recusam-se a conceder a Olivier um passe, insistindo que o gênio acorrentado ao preconceito permanece impossível de assistir. Seu Otelo permanece como uma nota de rodapé trágica, um mestre ator derrubado pelo ponto cego de sua era. Charlton Heston, a marca da maldade. Em Os 10 Mandamentos, Charlton Heston dividiu mares com pura autoridade. Em A Marca da Maldade, ele tentou unir nações com uma camada de bronzeador e um sotaque vacilante. No papel do oficial de narcóticos mexicano Ramon Vargas, Heston atravessa a obra-prima noir de Orson Welles usando maquiagem pesada e uma crença solene em si mesmo. Seu inglês com sotaque espanhol escorrega sempre que a tensão aumenta, voltando ao sotaque grave que o público conhecia. Ao lado do grotesco Hank Quinlan de Wells, Heston deveria brilhar com fogo justo, mas ele irradia uma autoconsciência desajeitada, um ator preso em um cosplay cultural. Os críticos contemporâneos, educadamente, evitam falar sobre o erro de elenco, mas os espectadores modernos não conseguem. Cada um gritou. Susana soa como Moisés de férias, e as discussões no Twitter se acendem sempre que o filme é transmitido, rotulando-o de bravata exagerada. A Marca da Maldade perdura pelo trabalho de câmera ousado de Wells, mas a atuação de Heston permanece seu disco.
Batimento cardíaco, batendo um lembrete de que o poder das estrelas não pode superar a autenticidade. Robert Taylor. Quo Vadis. A Metro-Goldwyn-Mayer construiu Quo Vadis como um espetáculo bíblico, apostando no queixo esculpido de Robert Taylor para ancorar as carruagens em movimento e a Roma em chamas. Em vez disso, tiveram 2 horas de estoicismo esculpido em mármore. Como tribuno romano Marcus Vinicius, Taylor faz cada declaração de amor e lealdade no mesmo barítono constante, com os olhos fixos em um teleprompter distante que só ele pode ver. Oposto ao fervor gentil de Deborah Kerr e ao nero exagerado de Peter Ustinov, ele se torna um ponto de exclamação bonito, visível, mas desprovido de cor. O público, em 1951, aceitou a grandiosidade, mas murmurou que Taylor parecia entediado com o apocalipse. Relançamentos e vídeos caseiros apenas ampliaram a falta de substância. Os espectadores agora riem quando o tirano flamboyante de Ustinov supera Taylor com uma única sobrancelha levantada. O épico sobrevive por seus figurinos e carnificina. Mas a atuação estática de Taylor ainda é citada em cursos de cinema como o perigo de confundir perfil com paixão. Clint Eastwood, Paint Your Wagon. No final dos anos 60, o olhar semicerrado de Clint Eastwood podia parar uma debandada. A Paramount decidiu que o olhar penetrante deveria cantar. Em Paint Your Wagon, o pistoleiro taciturno troca os revólveres por canções, cantando Eu Falo com as Árvores, em um sussurro melancólico que mal agita uma folha. Sua linguagem corporal, feita para saques rápidos, torna-se rígida em meio à alegria coreografada. Ele parece uma cascavel forçada a dançar quadrilha. Os críticos chamaram o musical arrastado de 3 horas de uma mina de ouro de constrangimento, e o público que amava a dureza de Eastwood se sentiu pego de surpresa por seu tenor trêmulo. O orçamento inflado do filme quase enterrou o estúdio, e o próprio Eastwood mais tarde admitiu que só aceitou o papel pelo cachê. Hoje, clipes dele cantando circulam como material de meme, um lembrete de que até o ícone mais resistente pode errar quando o roteiro exige uma serenata. Os fãs continuam a pular a trilha sonora, preferindo seu cowboy em silêncio, ou pelo menos cantarolando fora da câmera. Joan Crawford, Trog. Por quase 4 décadas, Joan Crawford irradiou glamour austero, mas seu canto do cisne aprendeu em uma caverna de látex com um meio macaco, meio homem vestido de borracha. Interpretando a antropóloga Dra. Brockton, Crawford dá palestras para crânios de papel machê enquanto luta com um orçamento que mal poderia pagar as pilhas para os olhos do monstro. Seu olhar outrora magnético agora pisca, com pânico visível, enquanto recita pseudociência sobre ondas cerebrais pré-históricas, cada linha caindo sem impacto contra cenários de papelão. Fãs que adoravam o brilho implacável de Mildred Pierce assistiram horrorizados enquanto sua heroína implorava Trog, seja bonzinho, com a sinceridade de um show de marionetes infantil. As críticas usaram palavras como trágico e humilhante, e a carreira de Crawford terminou não com uma reverência, mas com um gemido ouvido nos drive-ins. Os espectadores modernos sintonizam esperando diversão exagerada, mas recuam ao ver uma lenda lutando com o braço de um dinossauro de brinquedo, prova de que o poder de uma estrela não pode ofuscar a pura absurdidade. Décadas depois, o público ainda se recusa a conceder a ela o papel final. A cortesia da nostalgia, classificando Trog como o momento em que Hollywood traiu sua própria rainha. Bela Lugosi. Plano 9, do espaço sideral. Bela Lugosi uma vez arrepiou o mundo com uma única sobrancelha levantada em Drácula, mas o pesadelo de ficção científica ultra barato de Ed Wood o reduziu a fragmentos silenciosos de filmes caseiros intercalados entre lápides de papelão. Wood filmou Lugosi vagando pelo seu jardim com uma capa, murmurando tristeza por uma esposa perdida. Dias depois, a estrela morreu e um substituto mais alto e jovem terminou a parte, com o rosto escondido atrás de uma capa. O resultado parece uma sessão espírita que deu errado. Lugosi aparece, desaparece, e então ressurge como um impostor óbvio, segurando a capa sobre o rosto como um mágico ruim. Os espectadores veem não uma atuação, mas exploração. Os momentos finais de um ícone envelhecido reembalados como lixo. As primeiras audiências riram incrédulas. Fãs modernos assistem ao filme para admirar sua crueldade não intencional, estremecendo sempre que o verdadeiro Lugosi aparece na tela, esquelético e cansado. Nenhuma quantidade de afeição culta apaga o desconforto, e os amantes do cinema ainda condenam Plano 9 como um prego no caixão cravado em uma carreira outrora majestosa. Gregory Peck, Moby Dick. A calma gravidade de Gregory Peck ancorou. O sol é para todos, mas como Capitão Ahab, ele trocou a dignidade medida por uma fúria forçada. E,
As costuras se abriram. O diretor John Huston colou uma barba grisalha no queixo quadrado de Peck, instruiu-o a rugir com a determinação de Nantucket e observou o ator lutar para... E sua voz de barítono refinada em rosnados de lobo do mar. Cada discurso sobre a baleia branca oscila entre a pompa shakespeariana e o sussurro hesitante de palco, esvaziando a tensão como um casco com vazamento. Os tripulantes se enfurecem, as ondas quebram, mas os olhos de Peck permanecem frios e distantes, como se perguntando quão cedo ele pode retornar ao porto. Críticos contemporâneos elogiaram o design de produção, mas lamentaram um Ahab que parecia muito gentil, muito saudável. O público moderno compartilha veredictos mais duros, chamando sua atuação de um manequim bonito perdido no mar. Sempre que o filme ressurge nas plataformas de streaming, comentários inundam sobre o Ahab educado, prova de que o polimento técnico não pode mascarar o vazio emocional, e os espectadores ainda negam a Peck um porto seguro por esse erro de elenco. Audrey Hepburn, Green Mansions. Audrey Hepburn incorporou a elegância urbana, mas a MGM a transplantou para uma selva venezuelana como Rima, a garota selvagem dos pássaros, e veja o espanto florescer. Envolta em trapos diáfanos, Hepburn sussurra suas falas em murmúrios infantis, destinados a evocar a inocência da natureza, mas a afetação leve entra em choque com o aventureiro de queixo quadrado de Gregory Peck e as imagens de arquivo da vida selvagem rugindo. Seus movimentos, cuidadosamente baléticos, parecem coreografados em vez de instintivos, transformando a floresta selvagem em uma passarela de moda. Os críticos rotularam a performance como etérea demais. As receitas de bilheteria murcharam, e Hepburn, mais tarde, admitiu que nunca entendeu o espírito de Rima. Hoje, o público de streaming que esperava seu brilho habitual encontra, em vez disso, um quadro dissonante, uma orquídea urbana plantada em solo de floresta tropical, murchando sob a absurdidade do enredo. As discussões nas redes sociais classificam Green Mansions como sua única obra impossível de assistir, insistindo que até ícones devem saber quando não perseguir ventos exóticos. Jennifer Jones, Duelo ao Sol. O produtor David O. Selznick apresentou Pearl Chaves, interpretada por Jennifer Jones, como a mulher mais sedutora já vista, mas o público encontrou um tornado de exagero e melodrama de olhos arregalados. Jones, nascida em Iowa e de pele porcelana, oscilava entre um sotaque sedutor e soluços agudos. Sua paixão era tão exagerada que cada gesto parecia coreografado por um trovão. Vestida com blusas de ombro à mostra e controvérsia moral, ela pisa com força na terra empoeirada do Texas, enquanto os irmãos interpretados por Gregory Peck e Joseph Cotten circulam como lobos. No entanto, suas declarações inflamadas, "sou lixo e estou indo embora", parecem ensaiadas, não vividas, e os críticos apelidaram o filme de luxúria na poeira. Censores cortaram cenas, grupos religiosos protestaram, espectadores riram ou fugiram. Os espectadores de hoje o assistem como kitsch, surpresos que uma atriz vencedora do Oscar pudesse se afogar em um excesso de Technicolor. Os pores do sol saturados do filme perduram, mas a atuação febril de Jones continua sendo uma chama de advertência, que o público ainda se recusa a apagar com perdão. De sotaques forçados a disfarces sem noção, esses 20 fracassos nos lembram que até lendas tropeçam sob as luzes brilhantes de Hollywood. Seus fracassos ecoam mais alto com o tempo, ensinando-nos por que a autenticidade importa. Obrigado por viajar pelas ruínas do cinema antigo. Inscreva-se e compartilhe para manter essas histórias de advertência vivas hoje.